Algumas armas só eram encontradas nas mãos de pessoas dotadas. Eles chamavam essas armas divinas. Elas são a materialização da alma de uma pessoa e possuem poderes únicos. Há uma família nobre que já derrotou o deus maligno, a Casa do Cal. Catástrofe. As pessoas dessa família tinham tudo desde o nascimento: corpos fortes, talento excepcional e até mesmo braços divinos incríveis. Bel nasceu nessa família. Portanto, é claro que ele se tornaria um herói empunhando orgulhosamente seu armamento sagrado, ou assim deveria ter sido. Mas, na cerimônia do oráculo, onde o armamento divino de alguém é descoberto, Bel foi informado de que não tinha nenhum. Ele se tornou o primeiro e único fracasso na história da família. Bel foi impiedosamente empurrado ao chão por seu irmão, chamando-o de vergonha. O segundo filho da família Catástrofe, Zane, segurando o cabelo de Bel, Zane lhe disse que uma escória inútil como Bel, que não consegue invocar uma arma divina, não pertence à família. Bel, com hematomas no rosto, gemeu de dor. Na parte de trás, a irmã mais velha de Bel, Jéssica, e a irmã mais nova, Sarah, estavam olhando. Sarah tentou correr em direção a Bel, mas foi tropeçada por Jéssica, fazendo com que ela caísse com o rosto no chão. Jéssica disse a ela para apenas observar enquanto pisava na cabeça de Sarah. Olhando orgulhosa para Zane derrotando Bel, Jéssica disse a Sarah para ver o que acontece com pessoas como Bel, tolos impotentes com sangue sujo. Bel, vendo sua irmã ser humilhada, gritou o nome de Sarah, mas levou um soco de Zane no estômago. Ele foi espancado por Zane repetidamente em seu rosto e lhe disse que os mestiços imundos certamente se dariam bem. Zane e Jéssica repetidamente chamaram Bel e Sarah de vira-latas. Elas eram filhas de concubinas, e por isso, eram chamadas de mestiças. Zane e Jéssica os atormentavam em todas as oportunidades que tinham. Sentado no topo da colina, Bel se desculpou com Sarah dizendo que a culpa era dele por ser impotente. Sarah apenas sorriu para Bel e o confortou para que não se preocupasse, pois ela sempre estará ao seu lado. Bel olhou para Sarah e disse que ele se tornaria forte sem uma arma divina. Ele prometeu que a protegeria com a própria vida. Sarah ficou muito feliz e abraçou o irmão, agradecendo-lhe. Infelizmente, Bel não conseguiu cumprir essa promessa. Alguns dias depois, ele foi expulso de casa. Com a chuva caindo sobre ele, ele praguejou. Sem ele lá, Sarah ficará sozinha com aqueles caras e certamente sofrerá bullying. Ele sabia que precisava de energia, pelo menos o suficiente para tirar Sarah dali. Dominar uma arma normal ainda é inútil diante de um paladino com armas divinas. Bel precisava fazer tudo o que pudesse para ficar mais forte. Como não tinha outra escolha, foi para um vilarejo próximo. Entrou em uma loja e pegou uma bolsa enorme. Bel colocou todas as moedas de ouro em sua bolsa, espalhou-as e pediu para pegar uma de cada tipo de arma da loja. O lojista ficou chocado e perguntou a Bel se ele iria começar uma guerra ou algo assim. 2 anos depois, Bel estava montado em um cavalo com vários tipos de armas nas costas. Sua expressão ficou mais séria e ele concentrou o olhar à sua frente. Nosso protagonista enfrentará um grupo de orcs. Ele estava segurando uma maça e uma espada, enquanto várias outras armas estavam à sua frente. Ele assumiu uma postura de luta e se preparou para a batalha. Bel começou a usar uma adaga, depois trocou para uma arma. Ele também conseguiu usar uma lança e um machado e, alguns golpes depois, todos os orcs foram derrotados. Mal sabia ele que um homem misterioso, vestido de branco, estava observando a luta acima de um pequeno penhasco. O homem misterioso se dirigiu a Bel e fez uma pergunta. Ele se perguntou por que Bel carregava tantas armas. Ele achava que isso era apenas o desejo de alguém sem armas divinas. Mas Bel ficou em silêncio. O homem misterioso acrescentou que quase se esqueceu do motivo de sua viagem. Ele revelou que estava procurando alguém a quem confiar algo. Ele estava procurando alguém com grande potencial para se tornar um herói. Bel olhou para ele confuso. O homem então reuniu sua mana em sua palma. Com um aceno de mão, o homem misterioso lançou um raio em Bel. Bel ficou chocado quando viu algo perfurando o chão, com eletricidade crepitando em sua superfície. Nosso protagonista ficou chocado assim que percebeu o que era essa coisa. O homem misterioso lhe disse que a confiaria a Bel. A arma ainda emite esse poderoso relâmpago ao redor de seu corpo. Bel pensou que fosse uma espada. Ele então puxou o item e ficou chocado ao descobrir que se tratava apenas de uma bainha. A bainha divina Avalon, um armamento divino único que permite que o usuário armazene seu armamento divino e o passe para outro, passado de geração em geração para acumular seu poder. Atualmente, ele contém as armas de 5 grandes heróis ao longo da história. Se alguém puder manejar todos eles,
terá o armamento divino mais forte do mundo. E Bel pensou que conseguiria. 3 anos depois, o homem misterioso e Bel estavam no topo de uma torre. Nosso protagonista estava enfrentando um dragão vermelho. O dragão rugia e soprava fogo contra ele. Mas, em vez de entrar em pânico, ele simplesmente levantou a mão. Ele também comentou que não se importa muito com tanto calor. Bel gritou por Avalon, e a bainha divina apareceu. Ele se posicionou e pronunciou a palavra manifesto. A bainha então começou a brilhar. Bel segurou sua mão e a mana começou a envolvê-la. E, de repente, um enorme escudo verde apareceu. Este é chamado de escudo de Aquiles. Quando o dragão soprou fogo contra ele, ele usou o escudo para criar uma barreira para deter as chamas. Em seguida, ele conjurou o martelo do trovão Mjolnir. Ele dobrou os joelhos enquanto se preparava para o próximo ataque. Nosso protagonista pulou alto e enfrentou o dragão de frente. E usando a habilidade martelo de Thor, ele esmagou a cabeça do dragão com grande força. Com isso, o dragão foi derrotado. E o homem misterioso elogiou Bel. Ele lhe disse que já havia dominado Avalon. Ele disse a Bel que ele poderia ir até sua irmã agora. Não ter um paladino de nível S seria um prazer para Bel. Esse cara não esperava que seu treinamento tivesse finalmente terminado. Com grande entusiasmo, ele disse ao seu mestre: sim, e agora voltaremos para casa. Já se passaram 5 anos desde que Bel foi banido. Ele finalmente tinha o poder de proteger sua irmãzinha. Enquanto montava seu cavalo a toda velocidade, ele pediu a Sara um pouco mais. Ele sabia que agora estava mais poderoso do que nunca. E agora ele está voltando. Mas quando se aproximou da propriedade, foi recebido por casas em chamas. Bel estava confuso com o que estava acontecendo. De longe, ele viu o brasão do Ducado de Rotvincir. Ele observou os arredores e pensou em algo. Parece que havia uma guerra civil em andamento. Então ele se lembrou de Sara e foi até a mansão para procurá-la. Bel, correndo pelos corredores, gritou o nome de Sara. A porta do quarto de sua irmãzinha já estava aberta, e ele a encontrou do outro lado da porta, com o corpo sem vida deitado em uma poça de sangue. Bel ficou arrasado. Ele correu para Sara, chamou-a várias vezes, mas sem sucesso. Sara já estava morta. Nosso protagonista sabia que tinha feito besteira. Todos aqueles anos de tentativas de se tornar mais poderoso foram desperdiçados. Bel se lembrou da promessa que fez de proteger Sara. Ele gritou em desespero. Ele se questionou repetidamente. Por que razão ele ganhou todo esse poder? Ele prometeu a Sara que a protegeria e, mesmo assim, isso aconteceu. Enquanto ele lamentava a morte de sua irmãzinha, um raio vermelho foi lançado. Ele passou pelo Bel. Nosso protagonista não conseguiu reagir de forma alguma. A próxima coisa que ele soube foi que estava sentindo muita dor. Alguém com uma aura sinistra entrou na sala. Bel sentiu a mana e soube que devia ser um usuário de armas divinas de nível S. O intruso veio por trás dele e lhe perguntou se ele era Bel Catástrofe, aquele que havia sido banido há muito tempo. Bel não respondeu, mas ficou imaginando como esse inimigo sabia seu nome. Sem esperar pela resposta de Bel, o intruso disse que simplesmente mandaria Bel para sua irmã. Olhando de volta para o intruso, Bel sabia que tinha sido ele quem matou Sara. O intruso comentou que nosso protagonista deveria simplesmente ir e ser um bom irmão para que pudesse fazer companhia a Sara por toda a eternidade. Bel tentou impedir que isso acontecesse, mas já era tarde demais. Um raio vermelho mais poderoso atingiu seu corpo e imediatamente resultou em sua morte. Bel não pode aceitar isso. Ele nem mesmo conseguiu sua vingança. Uma luz brilhante brilhou diante de seus olhos, e a próxima coisa que Bel percebeu foi que estava diante de um sacerdote. Ele olhou para seu corpo e se perguntou onde estava. Esses padrões de janelas eram claramente muito familiares. Ele está dentro da Catedral da Catástrofe. O sacerdote interrompeu seus pensamentos e disse a Bel que agora começariam a cerimônia do oráculo. Foi nesse exato momento que ele percebeu que havia voltado no tempo. O sacerdote disse a Bel para estender os 2 braços e imaginar seu armamento divino. Mas Bel sabia que ele ainda não tinha nenhum armamento divino naquele momento. Naquela época, Avalon ainda não havia sido dada a ele. E isso significa que ele terá que começar tudo de novo e ser banido novamente. A mana fluía entre suas palmas. Seus olhos se arregalaram quando ele viu a coisa que estava na frente. Bel ficou surpreso. Não há dúvidas quanto a isso. Ele conhecia essa arma. Em Avalon, Bel estava em êxtase enquanto segurava sua preciosa arma divina. Ele pensou que com isso, ele poderia fazer tudo de novo. Mas com Avalon com ele, ele planejava mudar seu destino trágico. Com uma expressão determinada, Bel sabia que sua vida real começaria agora. O padre viu o armamento de Bel. Ele disse que,
Infelizmente, era apenas uma bainha divina. Bel perguntou ao padre se ele achava que não poderia lutar com uma bainha. O padre rapidamente disse que não estava falando sério. Bel o tranquilizou e lhe disse que esse é o melhor armamento divino que existe. Nosso apresentador então correu rapidamente pelos corredores em busca de Sarah. Ela deve estar em seu quarto agora. Bel cerrou os dentes ao abrir a porta. Lá, Sarah estava sentada em uma cadeira de frente para a janela. Ela cumprimentou Bel com um sorriso. Bel ficou muito emocionado ao ver Sarah nesta vida. Sarah correu alegremente até Bel. Ela perguntou como foi a cerimônia. Bel a abraçou rapidamente, feliz por sua irmã estar viva. Sarah, percebendo as emoções de Bel, perguntou a ele o que havia de errado, que ele não pôde ficar com ela e protegê-la em sua vida anterior. Mas, desta vez, eles não terão um fim tão trágico. Ele não permitirá que ela sinta dor ou tristeza novamente. Ele certamente a protegerá desta vez. Os pensamentos de Bel foram interrompidos com a reclamação de Sarah de que ele a abraçou com muita força. Ele pede desculpas. Sarah diz que está tudo bem e que está feliz por Bel tê-la abraçado. Ao olhar para Bel, ela se assustou ao vê-lo chorando. Ela o confortou e deu um tapinha em sua cabeça. Ela disse a Bel que não importa o que tenha acontecido, está tudo bem. Afinal, Bel a tem. De repente, uma voz quebrou a atmosfera. A porta foi aberta à força por Zane. Zane olhou para Bel com um sorriso astuto e disse que finalmente o havia encontrado. Bel e Sarah ficaram desconfiados de seu meio-irmão. Ele sorriu e disse a Bel que tinha ouvido tudo. Zane colocou os braços nos ombros de Bel e perguntou a ele se havia conseguido algo interessante na cerimônia do oráculo. Bel pensou que parece que o sacerdote contou ao Zane e ele veio zombar dele. Nosso protagonista respondeu e disse que recebeu uma bainha. Zane riu alto com isso. Ele zomba de Bel e diz que isso não é uma arma. Com certeza serve para um mestiço imundo como Bel. Em seguida, Zane perguntou a Bel como ele podia lutar apenas com uma bainha e disse que Bel e Sarah são dois idiotas. Bel cerrou o punho com esse comentário e disse a Zane para retirar o que disse. Zane pediu para repetir o que Bel disse novamente. Então Bel lhe disse para retirar o que havia dito. Ele se sentiu insultado pelo fato de Bel ter ousado desafiá-lo. Cheio de raiva, ele tentou dar um soco em Bel para lhe ensinar uma lição por ir contra ele. Mas nosso protagonista já estava preparado e tomou sua posição. Bel lhe deu um soco no estômago em resposta. De joelhos, Zane tossiu enquanto gemia de dor. Bel, olhando para ele, disse a Zane que o estava avisando. Nunca mais insulte Sarah novamente. Zane ficou ainda mais furioso com esse comentário. Esse perdedor acumulou mana nas palmas das mãos e disse a Bel para não mexer com ele. Ele invocou seu próprio armamento, Ignite de Flamespear. Ele também ameaçou o nosso protagonista dizendo que iria assá-lo. Bel percebeu que Zane estava falando sério, mas ele não se importava com isso. Ele disse a Sarah para se afastar. Sarah estava assustada. Bel acalmou sua irmã e disse para deixar tudo com ele. Em seguida, ele convocou Avalon. Nosso protagonista assumiu sua posição. Ele não estava nem um pouco assustado com o que aconteceria a seguir. Zane ficou furioso e perguntou a Bel se ele realmente achava que poderia derrotá-lo apenas com uma bainha. E então ele disse que era um paladino de nível e que Bel não tinha chance. Bel então relembrou as classificações dos cavaleiros durante esse período. Os paladinos são divididos em classificações de acordo com sua força. Quando você acaba de receber seu armamento divino, sua classificação é F. Quando puder canalizar mana nele, você se tornará de classificação E. O rank D superiores podem usar mana para ataques especiais. Para subir acima do nível B, é necessário despertar habilidades exclusivas de seu próprio armamento divino. Bel pensou que Zane está tão orgulhoso de ser um rank aos 14 anos, mas ele ainda está se desenvolvendo. Bel sorriu. Zane ficou furioso com isso e perguntou a Bel do que ele estava rindo. Será que ele ficou louco ou algo assim? Bel respondeu que achava que Zane estava sendo engraçado. Zane ficou furioso com isso e atacou Bel. Sarah gritou pelo nome de seu irmão. Bel, por outro lado, invocou a Sword of Light, Calibur, e a balançou na arma de Zane. Zane ficou chocado. Ele não podia acreditar no que havia acontecido, pois sua lança havia se quebrado. Ele se assustou quando viu uma espada na mão de Bel. Esse perdedor caiu no chão com sua lança quebrada. Seu pássaro também quase foi atingido. Ele achou estranho. Zane tinha certeza de ter visto que a bainha estava vazia. Bel provocou Zane e perguntou se ele queria que ele fizesse Zane chorar e implorar. Zane ficou indignado e acusou Bel de trapacear. Ele recuou em uma parede e avisou Bel que não se safaria dessa. Depois tentou sair correndo da sala, mas Bel disse que eles ainda não tinham terminado de conversar. Bel sacou a arma de fogo, Ragnaro, e a disparou contra Zane. Este não tinha ideia do que o atingiria. Ela quase perfurou as bochechas de Zane, fazendo-o congelar. Zane estava confuso. Ele olhou novamente para o meio-irmão,
o que o deixou ainda mais confuso. Dessa vez, Bel estava segurando uma arma, mas Bel usou apenas uma espada. Deveria ter sido impossível para Bel ter vários braços divinos. Bel olhou para ele com frieza e o advertiu para que nunca mais se metesse com Sarah ou com ele. Nosso protagonista levantou sua arma e disse a Zane algo que ele nunca esquecerá. Com uma expressão ameaçadora, ele disse, ele ameaçou que explodiria sua cabeça se ele tentasse algo engraçado. Zane ficou assustado e saiu correndo rapidamente. Bel suspirou de alívio. Sarah lhe disse que aquilo era incrível e perguntou se era o armamento divino de Bel. Bel confirmou e garantiu a Sarah que ela poderia deixar tudo com ele. Bel disse a si mesmo que, se fosse para proteger o sorriso de Sarah, ele nunca perderia para ninguém. Bem, foi isso que aconteceu. Tudo porque esse cara acabou de adquirir a arma mais avançada de todos os tempos, a armadura da trama. Alguns momentos depois, dentro do castelo, Zane confessou o que aconteceu anteriormente ao pai deles, o Duque. Ele foi informado de que Bel recebeu vários armamentos. Esse velho aqui é o Duque Catástrofe do Galeão. Ajoelhado sob o trono de seu pai, Zane disse ao Duque que o armamento de Bel não é normal. Ele disse que Bel deve ter feito um pacto com um demônio. Zane estava prestes a sugerir que Bel deveria ser banida imediatamente, mas foi interrompido. Ao contrário do que Zane esperava, o Duque achou o fato interessante. Galerion se sentou em sua cadeira e saiu. Zane ficou confuso sobre aonde o Duque estava indo. O Duque respondeu que estava indo ver Bel. O velho afirmou que queria verificar as coisas por si mesmo. Bel suspirou de alívio e pulou em sua cama. Ele deitou a cabeça no travesseiro e pensou que tinha conseguido derrotar Zane, mas seu corpo ainda era o de uma criança. Ele se cansa facilmente, ainda não consegue controlar sua mana. Ele pretendia atirar uma bala de fogo em Zane antes, mas acabou não tendo nenhum atributo. No momento, sua força é apenas de nível F. Bel disse a si mesmo que não pode ficar assim. Naquela época, foram os Rotvindsors que atacaram. Os Rotvindsors, outra famosa família de paladinos com a qual as catástrofes têm uma longa rivalidade. Como eram eles? Qualquer coisa poderia ter sido o gatilho para o ataque. Bel tinha certeza de que a figura sombria que o matou e a Sarah também era um deles. Ele protegerá Sarah dessa vez. Ele cerrou o punho enquanto pensava que precisava melhorar seu status nesta casa primeiro. A porta do quarto de Bel se abriu de repente. Nosso protagonista tentou se levantar rapidamente, pois queria ver quem era. Seu pai entrou. O velho disse, há quanto tempo não o vejo? Bel ficou surpreso ao se sentar em sua cama. Catástrofe do Galeão. Na grande luta de 20 anos atrás, ele lutou sozinho contra o deus maligno e o famoso monstro, Tartaros. Ele abriu caminho pelo continente negro, onde vivem os monstros. Eles o chamam de Santo da Espada de Gênesis. Bel notou Zane ao lado do Duque, sorrindo para ele. Ele percebeu que Zane deve tê-lo incriminado por alguma coisa. Zane, naquela época, seu pai sempre foi a favor de Zane, pois via nele mais potencial, mas Bel achava que isso era perfeito. A maneira mais rápida de melhorar seu status era fazer com que seu pai o notasse. Bel cumprimentou calmamente o Duque enquanto se ajoelhava. O Duque olhou para ele e comentou que Bel havia mudado muito desde que o vira. Ele disse a Bel que veio hoje como seu pai e pediu que ele relaxasse e conversasse. Bel respondeu que teme não poder fazer isso. Como ele teme que essa conversa saia do controle, que eles sejam sempre responsabilizados pelo que dizem e fazem. O idoso ficou impressionado com a maneira como Bel agiu. Ele então pede que Bel se levante. Ele disse a Bel que, se é assim que ele se sente, então o próprio Duque deve adotar a mesma mentalidade. Em seguida, ele liberou sua pressão sobre Bel. Bel está impressionada com a pressão esmagadora. Ele achava que o Duque tinha um espírito aterrorizante dentro dele, olhando para aqueles olhos penetrantes. Olhando para ele, o Duque perguntou a Bel por que ele havia machucado seu irmão, Zane, o irmão que ele deveria respeitar. Bel engoliu em seco, e Zane pensou que esse era o fim de Bel. Ele achava que ninguém nesta casa poderia enfrentar seu pai, o Duque. Mas nosso protagonista manteve a calma e não vacilou. Bel disse calmamente que ficou com raiva porque Zane maltratou sua irmã mais nova. O pai deles respondeu e perguntou se ele violou suas regras por causa de um rancor mesquinho. Bel confirmou e disse que não se arrepende. O Duque segurou sua espada na cintura e perguntou a Bel se ele não se arrependia de ter violado suas regras. Bel respondeu que abandonar aqueles que você amava seria uma vergonha para um paladino. Ele disse que lutará para proteger sua irmã, mesmo que o oponente seja seu irmão mais velho. O velho olhou para o nosso protagonista enquanto verificava sua determinação. E esse é o caminho que o cavaleiro Bel escolheu. O Duque olhou friamente para ele enquanto apontava sua espada para Bel. Com a ponta de sua lâmina no pescoço de Bel,
O Duque perguntou a Bel se ele lutaria, mesmo que o oponente fosse ele. Bel olhou para ele com firmeza e respondeu que lutaria mesmo que o oponente fosse ele, o Duque. O Duque ergueu as sobrancelhas e sorriu. Ele disse que gostava disso. Ele disse a Bel que deixaria passar esse incidente. Zane ficou confuso e perguntou em voz alta por quê. O Duque o encarou e disse que ele não apenas maltratava sua irmã mais nova, mas também perdia para seu irmão mais novo. Ao encarar o Duque, Zane ficou paralisado no local. Ele sabia que tinha feito besteira. Em seguida, o Duque o repreendeu e lhe disse para ter um pouco de vergonha. Ele também ordenou que Zane não aparecesse na frente dele por enquanto. Quando Zane saiu do quarto, o Duque disse a Bel que entendia seu modo de agir durante a noite. Ainda assim, ele achou ousado da parte de Bel falar o que pensa, mesmo sabendo das consequências. Bel se desculpou pelas observações do Duque e disse que ele estava falando com muita ousadia. O Duque disse que tudo bem e que essa é uma resolução esplêndida para um homem da Casa da Catástrofe. Em seguida, o Duque ordenou que Bel lhe mostrasse seu poder. Ele pediu que ele tirasse seu armamento divino. Nosso protagonista se curvou ao entender a ordem. Ele começou a reunir mana entre suas mãos. O velho estava claramente em choque com o que viu. Bel apresentou seu armamento divino, Avalon, a seu pai. O Duque ficou surpreso ao ver a bainha. Ele achava que isso era quase impossível. Ele tinha ouvido rumores sobre o lendário armamento divino que contém o espírito do paladino original. O mesmo armamento divino que cada um dos maiores heróis da história possuía por sua vez. Ele perguntou a Bel se era verdade que ele havia usado tanto uma arma quanto uma espada na luta anterior com Zane. Bel respondeu que esses dois armamentos estão dentro da bainha. Então, ele convocou as duas armas que usou na luta contra seu irmão mais velho anteriormente. O Duque ficou chocado quando Bel retirou outros armamentos divinos da bainha. Então, Bel lhe disse que ele só pode usar 2 de uma vez e que há 3 outras armas disponíveis em Avalon. O Duque ficou atônito. Ele então olhou para Bel, pois não conseguia acreditar que seu filho seria o próximo herói. O velho então começou a dizer a Bel que ele não tinha interesse nos fracos ou nas crianças, mas, neste momento, ele espera muito dele. Essa declaração chocou nosso protagonista. Em seguida, o Duque foi embora, deixando as palavras "trabalhe duro" para Bel. Quando as portas de seu quarto foram fechadas, Bel caiu no chão. Ele pensou que, como seu pai agora esperava grandes coisas dele, ele precisaria se fortalecer mais rapidamente. Ele sabia que, mesmo que tivesse voltado do futuro, ainda era uma criança. Bel disse a si mesmo que queria alcançar o rank D o mais rápido possível e, por isso, precisava derrotar monstros para ganhar mais mana. Ele cerrou o punho e disse que começaria a caçar orcs na floresta próxima. Mais tarde naquela noite, os cadáveres dos goblins estavam espalhados pelo chão. O sangue estava espalhado por toda a parte. Uma cauda azul brilhante foi vista na área. O culpado era esse monstro que andava sobre os cadáveres dos goblins. Sua boca estava cheia de manchas de sangue enquanto ele mostrava seus dentes afiados. Seu corpo foi finalmente revelado. Uma criatura semelhante a um lobo feroz uivou alto. No dia seguinte, Bel estava andando pela floresta enquanto se lembrava de sua vida passada. Depois de ser banido de sua última vida, ele treinou aqui nesta floresta por um tempo. Mas Bel achou que algo estava estranho. Ele tinha ido muito longe na floresta. Ele já deveria ter se deparado com alguns monstros. Uma sombra escura observava silenciosamente dos arbustos. No início, Bel se perguntou por que não tinha visto nenhum orc durante todo esse tempo. Agora, ao ver os corpos desmembrados dos orcs à sua frente, Bel ficou enervado. De repente, ele ouviu um rugido vindo de suas costas. Bel se virou e rapidamente sacou uma espada para desviar o ataque repentino. Ele cambaleou para trás devido à força. Foi então que ele viu o que o atacou. O mesmo monstro que caçou todos os orcs e goblins na noite passada, um Fenrir. Bel percebeu agora por que não há monstros aqui. Ele só queria caçar orcs e não imaginava que encontraria um monstro de nível D. Ele quase não tinha mana agora. Na melhor das hipóteses, Bel é atualmente tão forte quanto um alto nível as Bel pensou que realmente queria sair daqui imediatamente, mas havia um problema. O Fenrir o mataria no momento em que ele virasse as costas. O Fenrir abriu amplamente seus olhos vermelhos sangue. O protagonista sabia o que aconteceria em seguida. Esse era o sinal de que o Fenrir iria atacar agora. Bel teve a sorte de reagir e se esquivar. Ele então imediatamente invocou o Ragnarok e disparou contra a criatura. Infelizmente, o Fenrir se esquivou facilmente das balas. Bel praguejou e percebeu que suas balas eram muito lentas devido à sua falta de mana. Bel pensou que, se a arma não funcionasse, ele usaria apenas uma espada. Em seguida, ele atacou Fenrir. Usando suas garras, Fenrir golpeou enquanto Bel se esquivava para o lado. Nosso protagonista aproveitou a oportunidade para contra-atacar. Bel contra-atacou,
mas sem sucesso. Ele ficou chocado com o fato de esse monstro ser ágil demais para suas habilidades atuais. A criatura estava ilesa. Bell pensou que, se fosse o protagonista anterior, ele teria sido capaz de cortá-la facilmente. Fenrir arreganhou os dentes para ele e bateu as garras. Bell sabia que não conseguiria acompanhar a velocidade do Fenrir como está agora. Ele então usa sua espada para desviar os ataques. O Fenrir atacou tão rápido que vários deles caíram no corpo de Bell. A luta continua enquanto Bell desvia repetidamente os ataques do Fenrir. Bell achou que isso era ruim. Ele não pode mais se esquivar. Então, ele foi empurrado para trás com força. O Fenrir abriu amplamente a boca e se lançou sobre Bell. Bell pensou que tinha acabado de reencarnar. Não há como ele deixar que tudo acabe aqui. Ele invocou Aquiles, o escudo, mas quando enfrentou o monstro, ficou chocado porque ele pulou sobre ele. Ele desviou o olhar para suas costas e, como era de se esperar, foi atingido em suas costas desprotegidas. Bell caiu no chão. Ele também deixou cair suas duas armas divinas. Elas também começaram a desaparecer. Cansado e agora ofegante, Bell sabia que, se isso continuasse, ele realmente morreria. Ele percebeu que sua espada, arma e escudo eram todos inúteis. Ele tinha certeza de que o martelo seria igualmente difícil de acertar com essa criatura. Nesse caso, Bell sabia que só restava um armamento divino. Bell não tinha escolha, mas tinha que usá-lo. O Fenrir, enfurecido, atacou novamente. Nosso protagonista então fechou os olhos e chamou a última arma divina. Bell convocou imediatamente o Aegis. Foi no mesmo momento em que o Fenrir lançou seu ataque, mas ele percebeu que Bell ainda estava de pé. Nosso protagonista agora estava repleto de uma aura sombria e ameaçadora. A arma que ele convocou é uma manopla. Ele acrescentou que não queria usá-la, mas que, nessa situação, era necessário. O Fenrir atacou novamente, desta vez mais rápido do que antes, mas quando tentou morder Bell, ele desapareceu. E, de repente, Bell já estava de pé no topo de Fenrir. Ele também estava segurando o enorme martelo em sua mão direita. Ele então pediu desculpas ao Fenrir, pois ele não poderia mais atingi-lo. Bell levantou as mãos com um olhar determinado. Ele bateu na cabeça do Fenrir com força total. Por causa disso, a criatura rugiu furiosamente. Égide, a manopla das trevas. Ela aumenta a capacidade física da pessoa aos trancos e barrancos. Além disso, com o passar do tempo, o usuário se tornará mais forte. O Fenrir se levantou e estava pronto para atacar novamente, mas os olhos de Bell já haviam mudado. Ele então comentou que era hora de esse monstro morrer. Bell, agora claramente influenciado pelo Aegis, enfrentou o Fenrir que atacava. A batalha se inverteu e ficou claro quem tinha vantagem. Eles lutaram por um longo tempo. Bell tinha um sorriso maníaco enquanto percebia sua vitória. E depois de alguns segundos, o monstro já estava no chão. Bell suspirou de alívio. Ele estava grato pelo fato de a luta ter terminado rapidamente. E isso porque as Dark Divine Arms têm habilidades especiais desde o início. Mas você não pode descartá-las em combate. Quanto mais o tempo passa, mais você se afunda na loucura. Olhando para o enorme Fenrir caído no chão, Bell se perguntou por que havia um Fenrir na floresta. Ele tinha certeza de que não havia nenhum em sua vida passada. Ele descartou o assunto e disse que não adiantava se preocupar com isso. Sua atenção foi desviada pelo martelo. Agora, ele estava crepitando com a corrente. Bell agora percebia que, depois de derrotar Fenrir, ele podia usar seus atributos. Caçar monstros fortes com certeza é mais eficaz do que caçar hordas de monstros mais fracos. Bell estava ansioso para testar isso. Enquanto isso, em uma pequena colina nos fundos da mansão, Sarah cantava docemente uma melodia sob uma árvore. Um sorriso brilhante em seu rosto, vendo a coroa de flores que ela fez. Ela se perguntou se o irmão mais velho dele iria gostar. Então, de repente, uma mão agarrou a coroa de flores. Era a Jéssica. Ela estava junto com Spencer, seu seguidor. Jéssica zombou da coroa de flores com nojo, e disse que ela certamente combina com uma garota tão imunda quanto Sayera. Sayera apertou as mãos, com medo, chamou o nome da irmã. Jéssica mostrou a coroa para Spencer e perguntou o que ele achava dela. E esse perdedor disse a seu mestre que ela era realmente imunda. Então, Jéssica jogou a coroa de flores em Spencer. Ele já sabia o que fazer, e isso era cortá-lo ao meio. Esse cara nem sequer teve remorso depois. Sarah, ao ver sua coroa de flores destruída, chorou. Jéssica, entediada e sem nada para fazer, sacou seu armamento, uma arma preta. Ela queria sair com Sarah agora. Ela sorriu para Sarah e disse que era hora de praticar tiro ao alvo. A arma foi então disparada. Sarah fechou os olhos e estava esperando que a bala a atingisse. Felizmente, ela foi desviada por Bell usando Avalon. Bell encarou Jéssica e lhe disse que brincaria com ela se ela estivesse tão entediada. Sarah gritou o nome do irmão, pois não esperava que ele a salvasse. Bell,
Por outro lado, sorriu e disse a Jéssica que ele estava apenas procurando uma desculpa para testar seu armamento divino de qualquer maneira. Jéssica perguntou a Belle o que ele estava tentando fazer aqui. Ela lhe disse que nenhum vira-lata estava atrapalhando a diversão dela. Sarah estava com medo e segurou o braço de Belle. Belle garantiu a Sarah que tudo estava bem agora. Belle olhou para Jéssica. Spencer o questionou sobre como ele ousava encarar Jéssica. Olhando para esses dois perdedores, Belle pensou que ele era o assistente de Jéssica. Ele respondeu ao Spencer e disse que é falta de educação falar dessa forma com o filho de um duque. Spencer apenas sorriu e zombou, como se mostrasse respeito pelo filho de uma concubina. Essa declaração atingiu um ponto sensível. Jéssica então se perguntou o que havia acontecido com a atitude mansa de Belle. Ela concluiu que, talvez pelo fato de ele ter tido sorte ao derrotar Zane, ele já havia se deixado levar. Spencer então disse que Zane pode ter sido descuidado. Jéssica respondeu que achava que seu segundo irmão havia perdido por causa de uma bainha. Em seguida, ela sorriu amplamente e disse que pode ter sido um acaso. Mas o quanto Zane precisa errar para perder a luta? Belle respondeu. Por que você não vê por si mesma se foi realmente sorte ou não? Jéssica ficou furiosa com essa resposta. Ela ligou para Spencer e pediu que ele levasse o lixo para fora. Spencer concordou naturalmente e pegou seu armamento divino, um chicote. Ele o jogou no chão. E o local onde ele caiu agora está coberto de gelo. Nosso protagonista observou atentamente o perdedor, Spencer Grey, um paladino de classificação D cujo armamento divino é um chicote de gelo. Ele é muito mais forte do que Zane, que é apenas de nível S. Belle achou que deveria ser mais cauteloso com ele. Segurando seu Ice Whip, Spencer disse a Belle que começaria congelando a perna dele para que ele não pudesse fugir. Depois, os braços e o tronco, até que ele não pudesse mover um dedo. E então ele baterá no rosto do Belle até deixá-lo irreconhecível. Belle ficou aborrecido e respondeu que ele fala muito e disse que Spencer sofrerá por fazer Sarah chorar. Spencer sorriu e disse a Belle para não olhar para ele com desprezo. Ele então levantou a mão e comentou que o transformaria em um pingente de gelo. O chicote foi disparado na direção de Belle. Belle se esquivou facilmente de seus ataques. Jéssica ficou chocada com o fato de Belle conseguir se esquivar. Belle pensou que para um nível de Spencer não é ruim em lidar com seu armamento divino. No entanto, comparado ao treinamento de sua última vida, isso é brincadeira de criança. Sarah, na parte de trás, ficou espantada e disse que era quase como a dança de Belle. Spencer praguejou. Ele disse a Belle que só é bom para fugir. Belle respondeu e olhou para ele, como se estivesse lhe dando uma vantagem. Ele disse com confiança que não iria mais se esquivar de agora em diante. As três, Jéssica, Sarah e Spencer, ficaram chocadas. Ele disse friamente que está interessado em ver como Spencer vai transformá-lo em gelo. Spencer então respondeu que Belle era mais burro do que ele pensava. Esse perdedor segurou seu chicote com firmeza enquanto gritava que congelaria Belle. Ele disse que realizaria seu desejo e bateu com seu chicote de gelo em Belle. Belle, com os braços bem abertos, sorriu. Sarah ficou confusa sobre o motivo de seu irmão ter feito isso. Quando o chicote atingiu seu corpo, seus braços e pernas ficaram congelados. Spencer então sorriu, zombeteiramente, dizendo que ele não pode se mexer agora. Agora ele pode aproveitar seu tempo batendo em Belle. Mas antes que ele terminasse suas palavras, Belle o interrompeu e perguntou se isso foi tudo que ele conseguiu. Ele sorriu e disse que agora é a vez dele. As sobrancelhas de Spencer se franziram. Belle então convocou o Ragnaro de Avalon. A bainha então começou a emitir uma luz brilhante. O gelo que cobria sua mão se quebrou quando a arma vermelha apareceu. Spencer ficou surpreso ao ver um segundo armamento divino. Belle lançou um feitiço de liberação de mana, usando o Ragnaro em sua mão esquerda congelada. Quando a arma disparou os tiros, o gelo se quebrou. Agora, ele podia se mover livremente como quisesse. Jéssica também ficou chocada com o fato. Ela se perguntou por que Belle tinha 2 braços divinos, e ainda por cima, já podia usar atributo. Belle então apontou a arma para Spencer e disse que agora era a vez de Spencer receber um castigo. O fogo começou a se formar no final do Ragnaro. Tudo o que esse perdedor conseguia pensar era que estava fudido. Para se proteger, Spencer rapidamente se envolveu em gelo usando seu próprio chicote de gelo. Ele sorriu para Belle e disse que não poderia atacá-lo agora por causa de seu gelo espesso. Infelizmente, a bala atravessou seu gelo espesso. Esse cara realmente achava que poderia vencer alguém que era o protagonista. A bala o atingiu no peito, fazendo-o voar para trás e cair inconsciente. Jéssica ficou assustada. Ela não conseguia acreditar que o gelo de Spencer havia sido destruído facilmente. Isso significa que Belle era forte o suficiente para derrotar um cavaleiro de nível D. Ela se deu conta de que era apenas uma cavaleira de nível e não teria chance contra Belle. Nosso protagonista então
então se aproximou lentamente de Jéssica. Ele olhou para ela e disse que estava tudo acabado. Jéssica ficou desesperada e convocou seu armamento divino. Ela o apontou trêmula para Bel. Com medo em seus olhos, ela disse a Bel para ficar longe. Em seguida, disparou várias balas, mas todas elas falharam. Claramente, ela estava agitada. Alguns segundos depois, tropeçou em si mesma e caiu para trás. Bel caminhou lentamente em sua direção. Ele exalou sua aura e mostrou a essa abelha quem era realmente o chefe. E com uma expressão séria, nosso protagonista disse a ela que nunca mais se metesse com Sarah. Jéssica ficou muito assustada. Ela imediatamente gritou e saiu correndo. Enquanto isso, Sarah correu em direção ao irmão e o abraçou de repente. Ela perguntou a Bel, com preocupação nos olhos, se o chicote havia machucado. Bel então a confortou e disse que estava tudo bem. E tudo que importa é que Sarah está sã e salva. Ela então elogiou Bel novamente. Sarah trouxe a coroa de flores que havia feito para si mesma. Ela explicou que a outra foi destruída, mas agora está tudo bem. Sarah então a colocou na cabeça de Bel e agradeceu a Bel por sempre protegê-la. Nosso protagonista ficou feliz por receber um presente de Sarah. Bel então pensou que um dia toda a nação reverenciaria o presente de Sarah. Mas Bel achava que eles ainda tinham alguns problemas. Até mesmo os cavaleiros e servos empregados aqui os desprezam por serem filhos de uma concubina. E embora ele tenha derrotado Zane e Jéssica, Bel não acha que isso vá mudar. Zane e Jéssica podem aparecer novamente para implicar com Jéssica. E como irmão pleno de Sarah, ele precisava garantir seu status na casa para protegê-la. Com um olhar determinado em seu rosto, ele já sabia o que fazer em seguida. Algumas horas depois, no topo de uma colina perto da mansão Catástrofe, o Duque está praticando sua habilidade com a espada. O velho fechou os olhos para se concentrar ainda mais. Uma folha da árvore caiu e, com um movimento rápido, ele executou uma série de técnicas refinadas de espadachim. A folha foi então separada em 3 partes. Que monstro! A concentração do velho foi interrompida quando ele percebeu que Bel já estava de pé atrás dele. Ele perguntou a Bel o que ele queria. Bel não perdeu mais tempo e pediu a permissão do Duque. O velho perguntou para que era. Nosso protagonista então se ajoelhou e abaixou a cabeça para mostrar sua sinceridade. Isso fez com que o Duque o olhasse atentamente. E então, Bel finalmente revelou que queria a aprovação do Duque para fazer o exame de classificação C. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.